Na antiga Samaria, uma terra cravada no coração do Oriente Médio, fervilhava uma animosidade que se estendia por séculos. Não era apenas uma questão de fronteiras, mas de almas divididas, de olhares carregados de desprezo e de uma herança de ódio milenar. Os samaritanos, habitantes da cidade de Sicar, eram vistos pelos judeus como impuros, uma mistura indesejável de povos e crenças. A história contava a saga de invasões estrangeiras, de casamentos mistos que corromperam a linhagem pura e de rituais religiosos que divergiam radicalmente dos praticados em Jerusalém. O golpe final, a destruição do templo samaritano no Monte Gerizim, selou a inimizade, transformando a Samaria em um território que os judeus, por princípio, evitavam a todo custo. Atravessar Samaria era considerado uma profanação, um desvio moral e espiritual que nenhum judeu devoto ousaria fazer. No entanto, em meio a essa divisão intransponível, uma jornada inesperada estava prestes a começar. Jesus, um judeu da Galileia, decidiu que era necessário passar por Samaria. Não era uma rota convencional, era uma escolha que desafiava séculos de preconceito. A poeira das estradas e o sol escaldante do meio-dia marcavam a fadiga de seus passos. Ao chegar aos arredores de Sicar, avistou o antigo poço de Jacó, um lugar de profunda significância histórica e espiritual, onde a tradição dizia que o patriarca havia bebido e construído um altar. Cansado da viagem, Jesus sentou-se à beira do poço, sob o calor intenso, aguardando. Seus discípulos haviam ido à cidade em busca de provimentos, deixando-o a sós, um judeu em terra samaritana, em um momento de vulnerabilidade e quietude. Foi então que ela apareceu, uma mulher samaritana. Seu nome, talvez esquecido pela história, mas sua vida, marcada pela marginalização, era conhecida em Sicar. Ela se aproximava do poço não pela manhã cedo, quando as outras mulheres se reuniam para buscar água, trocar fofocas e compartilhar suas vidas. Não, ela vinha na hora mais quente do dia, quando o sol estava a pino, e as sombras se encolhiam, oferecendo pouca proteção. Era uma escolha deliberada, uma fuga do julgamento, dos olhares de desaprovação, dos cochichos que a seguiam como uma sombra. Sua reputação na cidade era péssima. Vivia à margem, uma figura solitária, ferida e rejeitada pela sociedade. Sua motivação era simples e urgente: saciar a sede, um ato diário e necessário, sem esperar qualquer interação, muito menos com um estranho, um judeu. Ela carregava seu cântaro, talvez pesado não apenas pela cerâmica, mas pelo fardo de sua existência. Seus passos eram um misto de resignação e cansaço. Não havia expectativa em seus olhos, apenas a necessidade de cumprir a tarefa e retornar à sua reclusão. O encontro era iminente, e o ar parecia vibrar com a tensão de um momento que desafiaria todas as convenções. Por que o rei do universo atravessaria um deserto apenas para falar com uma mulher que a sociedade já havia descartado? O que aconteceria quando esses dois mundos, tão díspares e separados por abismos de preconceito e dor, colidissem? Uma interação impossível estava prestes a começar, um diálogo que quebraria séculos de silêncio e transformaria vidas. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. O sol causticante de Samaria atingia o poço de Jacó, e o silêncio pesado da tarde foi abruptamente quebrado por uma voz inesperada. "Dá-me de beber", pediu Jesus, um judeu, a uma mulher samaritana. A voz era calma, mas o pedido, carregado de uma audácia que transcendeu séculos de protocolo social e religioso, reverberou no ar. A mulher, que se aproximava do poço com a resignação de quem cumpre um dever sem alegria, parou abruptamente. Seus olhos, acostumados a desviar olhares, fixaram-se nele com uma mistura de surpresa
e incredulidade. Era como se o próprio tempo tivesse parado para testemunhar a quebra de uma barreira invisível, mas inabalável. A tensão inicial era palpável. A mulher não conseguia processar a cena. Um judeu não falaria com uma samaritana, muito menos pediria um favor, especialmente água, que seria contaminada pelo simples toque dela. A surpresa transformou-se em uma pergunta, quase um desafio, em sua voz. Como tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? A frase não era apenas uma indagação, mas um resumo de todo o ódio milenar que separava seus povos, uma barreira erguida por leis e preconceitos que pareciam inquebráveis. Aquele homem, cansado e sedento, estava a desafiar o mundo inteiro com um simples pedido. Jesus, porém, não se deteve nas divisões humanas. Ele elevou o diálogo para um plano que ela jamais poderia ter imaginado. Com a mesma calma que pedira água, ele introduziu um conceito que transcenderia a sede física. Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. A mulher, presa à literalidade do momento e à realidade de seu cântaro vazio, não compreendeu. Sua mente estava fixada na profundidade do poço e na ausência de balde em suas mãos. Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Questionou ela, a incompreensão evidente em suas palavras. Ela via apenas a dureza da terra, a cansaço do corpo e a limitação dos recursos materiais. O contraste entre a água física do poço de Jacó, que saciava temporariamente, e a água viva que Jesus oferecia, prometendo uma saciedade eterna, era imenso. A mulher, ainda confusa, tentou desviar o assunto para a disputa religiosa que tanto dividia seus povos. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar, disse ela, apontando para o Monte Gerizim, a montanha sagrada dos samaritanos, visível ao longe. Era uma tentativa de retornar ao terreno familiar do debate teológico, de se esconder atrás das doutrinas e tradições que justificavam o preconceito. Mas Jesus não permitiu que a conversa se perdesse em velhas querelas. Ele quebrou a barreira religiosa com uma revelação ainda mais profunda. Mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. A motivação de Jesus não era julgar ou condenar, mas revelar uma verdade maior, um caminho para uma adoração que transcenderia fronteiras geográficas e dogmas humanos. Ele estava a convidá-la para um relacionamento com Deus que não dependia de templos ou rituais, mas do Espírito e da verdade. Foi então que Jesus deu um passo ainda mais ousado, adentrando o território mais íntimo da mulher, aquele que ela mais tentava esconder. Vai, chama o teu marido e vem cá. O pedido, aparentemente simples, atingiu-a como um raio. Ela tentou se esquivar, sua resposta evasiva e carregada de vergonha. Não tenho marido. A tentativa de esconder a verdade, de manter sua fachada de normalidade, era inútil diante daquele homem. Um silêncio momentâneo pairou no ar, enquanto ela esperava o julgamento, a condenação. Mas o que veio a seguir não foi acusação, mas uma revelação que a faria ver que ele não era um homem comum, e que seu encontro naquele poço não era de forma alguma um mero acaso. A barreira da distância social já havia sido quebrada. Agora era a vez da barreira de seu próprio coração. Jesus, com uma doçura que contrastava com a crueza da verdade que estava prestes a proferir, olhou diretamente nos olhos marejados da mulher samaritana. Ele não a acusou. Apenas declarou a realidade de sua vida com uma clareza que só poderia vir de um conhecimento sobrenatural. Bem disseste, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade.
As palavras penetraram a alma da mulher como flechas, mas não flechas de condenação, e sim de revelação. O impacto foi devastador. Um choque percorreu seu corpo. A vergonha a invadiu, e uma vulnerabilidade que ela havia tentado esconder por anos veio à tona. Era como se um véu tivesse sido arrancado, expondo suas feridas mais profundas à luz do dia. Para compreender a profundidade dessa revelação, precisamos mergulhar no contexto histórico dos 5 maridos. Naquela época, a vida de uma mulher na Samaria, ou em qualquer sociedade do Oriente Médio, era intrinsecamente ligada ao seu status de casada e à proteção de um homem. Ter 5 maridos não significava necessariamente um histórico de promiscuidade, como a sociedade de Sicar, talvez, a julgasse. Poderia indicar uma série de divórcios, viuvezes, abandonos ou até mesmo casamentos arranjados que falharam. Cada uma dessas situações, por si só, era um golpe à dignidade e segurança de uma mulher. Um divórcio, muitas vezes, deixava a mulher desamparada, a viuvez, sem herança ou proteção. O abandono, à mercê da sociedade. A busca por segurança, por um lugar, por um lar, por alguém que a protegesse, poderia ter sido a força motriz por trás de cada um desses relacionamentos. Ela não era simplesmente uma pecadora, no sentido que a sociedade lhe atribuía, mas uma mulher profundamente ferida, rejeitada, que buscava desesperadamente um porto seguro em meio às tempestades de sua existência. Sua vida era uma tapeçaria de dor, rejeição e uma busca incessante por aceitação, um reflexo da própria marginalização que ela sentia dentro de sua comunidade. A revelação de Jesus não era para condená-la, mas para expor a ferida, para que pudesse oferecer a cura. Ele via além dos rótulos e do julgamento social. Ele via a alma sedenta e o coração partido. A mulher samaritana, que momentos antes estava preocupada com a água física do poço e com as disputas religiosas, agora estava diante de alguém que enxergava sua verdade mais íntima, suas dores mais secretas. A percepção dela sobre Jesus mudou radicalmente. Aquele homem, que parecia apenas um judeu cansado e sedento, era muito mais. Suas palavras, carregadas de uma sabedoria e um poder de discernimento que transcendiam o humano, a fizeram exclamar, com uma nova reverência em sua voz: Senhor, vejo que és profeta. A transição de uma conversa trivial sobre água para uma profunda discussão sobre sua alma e sua vida pessoal foi abrupta e avassaladora. A atenção, antes focada nas barreiras sociais, agora se concentrava na exposição de sua vida privada, uma exposição que, paradoxalmente, trazia um vislumbre de esperança. Ainda aturdida pela revelação, a mulher samaritana, talvez buscando uma forma de processar o que acabara de acontecer, ou de desviar um pouco o foco de sua vida pessoal, retornou ao tema da adoração. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Ela apontava para o Monte Gerizim, a montanha sagrada dos samaritanos, visível dali. Era sua tentativa de encontrar um terreno comum, um ponto de apoio em meio ao turbilhão emocional. Mas Jesus, mais uma vez, a elevou acima das disputas geográficas e teológicas. Ele não estava interessado em validar uma montanha em detrimento da outra. Sua mensagem era de uma profundidade espiritual muito maior. Mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Essa declaração foi revolucionária. Jesus estava quebrando paradigmas religiosos de séculos, declarando que a adoração a Deus não estava atrelada a um local físico, mas a uma condição do coração e do espírito.
Ele estava ensinando que Deus buscava um relacionamento autêntico, uma devoção que nascia da verdade interior e não de rituais externos ou de filiações geográficas. Para a mulher samaritana, essa era uma revelação que abria um novo mundo de possibilidades. Se a adoração não dependia de estar em Jerusalém ou no Monte Gerizim, então seu passado, sua origem e sua reputação não eram barreiras intransponíveis. A tensão se transformava em uma expectativa crescente. O que essa nova forma de adoração significava para ela? E, mais intrinsecamente, para seu povo, os samaritanos, marginalizados por suas práticas religiosas? Aquele diálogo à beira do poço não era apenas sobre água ou maridos, mas sobre a própria essência da fé e a busca humana por Deus. A mulher samaritana, com a mente ainda girando com as implicações daquela nova forma de adoração, sentiu uma esperança inesperada florescer em seu peito. As palavras de Jesus sobre a adoração em espírito e em verdade ressoaram em sua alma, quebrando as correntes de um preconceito religioso que a aprisionava desde o nascimento. Era como se uma janela se abrisse em sua compreensão. Uma luz que iluminava um caminho antes obscurecido por séculos de disputas e divisões. Aquele homem, que havia desvendado os segredos de sua vida com tanta precisão, que falava de Deus de uma maneira tão revolucionária, não poderia ser um homem comum. Com a voz embargada pela emoção e pela grandiosidade do momento, ela proferiu a pergunta crucial, aquela que ardia no coração de todo samaritano e judeu da época. Eu sei que o Messias vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Havia uma profunda expectativa em sua voz. Uma busca por um libertador que não apenas resolvesse as questões teológicas, mas que também trouxesse redenção para sua própria dor e para o ostracismo de seu povo. Ela buscava uma resposta para a sua existência marginalizada. Uma esperança de que um dia alguém viria para endireitar todas as coisas, para revelar a verdade completa e para trazer paz à alma inquieta. Então, veio a grande revelação, uma declaração que ecoaria através dos séculos, que mudaria não apenas a vida daquela mulher, mas a história da humanidade. Jesus, olhando-a nos olhos com uma intensidade que parecia penetrar sua própria essência, declarou com uma simplicidade avassaladora: Eu o sou, eu que falo contigo. Um silêncio profundo e reverente se estabeleceu no ar. O tempo pareceu parar. As palavras de Jesus não foram um sussurro, mas uma verdade proclamada com autoridade divina, diretamente para ela. Uma mulher samaritana, com um passado manchado e uma reputação questionável. A confissão divina, dita com tal naturalidade, quebrou um paradigma milenar. O Messias, o tão esperado ungido, estava ali, falando com ela, uma mulher que a sociedade havia descartado, no local mais improvável, junto a um poço. Não em Jerusalém, não em um templo suntuoso, mas em uma conversa íntima e pessoal com alguém que precisava desesperadamente de salvação. O impacto dessa declaração foi imenso. A mulher samaritana sentiu o peso de séculos de expectativas messiânicas. A promessa de um libertador que finalmente havia chegado. Mas o que a chocou e a transformou não foi apenas a chegada do Messias, mas o fato de que ele se revelava a ela. Uma onda de alívio e êxtase a dominou. O fardo de sua vida, a vergonha de seu passado, a rejeição de sua comunidade, tudo pareceu dissipar-se diante daquela verdade avassaladora. Em um gesto espontâneo e profundamente simbólico, a mulher deixou seu cântaro ali, ao lado do poço. Aquele objeto de barro, que a ligava à sua rotina diária de buscar água, à sua necessidade física e, metaforicamente, à sua vida de fardos e vergonhas, foi abandonado. Era um ato de libertação. Ela deixava para trás não apenas a necessidade de água física, mas todo o seu passado de dor, o julgamento alheio, a busca incessante por aceitação em relacionamentos falhos. Ela estava livre.
O cântaro vazio representava sua vida pregressa, agora abandonada, enquanto ela corria para uma nova existência cheia de propósito. Sua expressão mudou drasticamente. A vergonha que marcava seu rosto deu lugar a uma admiração profunda, a uma alegria contagiante que irradiava de seu ser. Seus olhos, antes cheios de apreensão e desconfiança, agora brilhavam com uma luz de esperança e um fervor recém-descoberto. Ela não era mais a mulher marginalizada e solitária que viera ao poço naquela manhã. Ela era uma mulher transformada, tocada pela verdade divina, e sua alma ansiava por compartilhar essa notícia. O que ela faria com essa revelação tão grandiosa? Como a cidade de Sicar, que a havia julgado e rejeitado por tanto tempo, a receberia agora que ela era portadora de uma verdade tão extraordinária? A tensão pairava no ar, enquanto ela se preparava para um novo capítulo de sua vida. A mulher samaritana, impulsionada por uma força que nunca antes sentira, não hesitou. Seu coração batia em um ritmo frenético, uma sinfonia de alegria e urgência. Deixando o cântaro para trás, um símbolo mudo de sua velha vida, ela correu. Correu de volta para Sicar, a cidade que a havia estigmatizado, que a havia condenado ao ostracismo, mas que agora seria o palco de sua maior proclamação. Não havia mais vergonha em seu semblante, apenas um propósito ardente. A necessidade de compartilhar a verdade que a havia libertado era mais forte do que qualquer medo ou julgamento. Enquanto ela se afastava, os discípulos de Jesus finalmente retornaram do vilarejo, trazendo provisões. Ficaram surpresos ao ver Jesus conversando com uma mulher, e ainda mais surpresos por ser uma samaritana. O choque em seus rostos era evidente. A interação de um rabino judeu com uma mulher, e ainda por cima samaritana, era uma quebra de todas as normas sociais e religiosas da época. Mas Jesus, em sua infinita sabedoria, não se importou com as convenções. Seu foco estava na alma que acabara de ser transformada. A mulher, alheia à surpresa dos discípulos, irrompeu pelas ruas de Sicar. Suas roupas, antes um escudo contra os olhares curiosos, agora pareciam tremular com a energia de sua nova missão. Ela não procurava apenas as mulheres, como fazia no poço para evitar a censura masculina. Agora, ela buscava a todos, sem distinção. Com uma voz que ecoava sua paixão recém-descoberta, ela chamava os homens, os líderes, os curiosos, aqueles que a haviam desprezado. Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Sua voz não era a de uma pregadora eloquente, mas a de uma testemunha viva. Ela não estava oferecendo um sermão teológico complexo, mas um testemunho pessoal, visceral, inegável. A autenticidade de sua experiência, a transformação visível em seu rosto e em seu comportamento, era mais poderosa do que 1000 argumentos. Ela não os estava convencendo com doutrinas, mas com a prova irrefutável de sua própria redenção. A cidade, acostumada a vê-la com desdém, ficou intrigada. O que poderia ter mudado aquela mulher, a ponto de fazê-la proclamar algo tão ousado e público? A curiosidade venceu o preconceito. Aqueles que antes a julgavam, agora a ouviam. O poder de seu testemunho era irresistível. As palavras dela, carregadas de uma convicção inabalável, plantaram uma semente de esperança nos corações dos samaritanos. A ideia de que o Messias pudesse estar entre eles e que ele se revelaria a uma mulher como ela era chocante, mas também profundamente atraente. Um movimento começou a surgir nas ruas de Sicar. Homens e mulheres, jovens e velhos, movidos pela curiosidade e por uma esperança latente, começaram a seguir a mulher em direção ao poço de Jacó. A ironia da situação era palpável. A mulher que era a personificação da marginalização e do julgamento, agora se tornara a ponte, a ligação viva entre o Messias e sua cidade. Ela,
que viera para buscar água na solidão, retornava como a portadora da água viva, conduzindo seu povo à fonte da verdadeira vida. Quando chegaram ao poço, encontraram Jesus ali, ainda à espera. Sua presença serena e acolhedora contrastava com a agitação e a expectativa dos samaritanos. Eles ouviram suas palavras, não mais através do filtro do testemunho da mulher, mas diretamente de sua própria boca. A verdade que Jesus proclamava ressoou em seus corações, quebrando as barreiras de preconceito que haviam se enraizado por séculos. Aquele Jesus, um judeu, não os via como impuros ou inferiores. Ele os via como almas sedentas, dignas de sua atenção e amor. O impacto foi imediato e profundo. Os samaritanos, um povo acostumado à rejeição e à hostilidade dos judeus, sentiram-se aceitos, vistos e amados. Pediram a Jesus que ficasse com eles, que permanecesse em sua cidade. Aquele pedido era uma quebra monumental no muro de preconceito que dividia judeus e samaritanos. Eles não queriam apenas ouvir mais, queriam experimentar a plenitude daquele ensinamento. O clímax emocional da história se desdobrava. A redenção de uma mulher marginalizada e a transformação de uma cidade inteira, tudo por causa de um encontro inesperado junto a um poço, provando que o amor e a verdade transcendem todas as divisões humanas. Jesus, atendendo ao sincero convite dos samaritanos, permaneceu em Sicar por 2 dias. Aqueles dias foram um bálsamo para a cidade, um tempo de cura e revelação que transcendia a simples curiosidade inicial. As ruas, antes tomadas por sussurros e julgamentos, agora ecoavam com as palavras de um homem que falava de um Deus que não fazia distinção de raça ou credo. Os samaritanos, que haviam chegado ao poço movidos pelo testemunho da mulher, agora ouviam a Jesus diretamente. A fé deles aprofundava-se, não mais baseada apenas na experiência alheia, mas na verdade que emanava do próprio Messias. As barreiras religiosas e culturais que por séculos haviam aprisionado ambos os povos começaram a desmoronar. O ódio milenar, alimentado por tradições e interpretações distorcidas, era substituído por uma compreensão mais profunda do amor divino. A mensagem central de Jesus, que havia ressoado tão poderosamente na mulher samaritana, encontrava agora solo fértil em toda a comunidade. A sede da alma, aquele anseio profundo por algo que preenchesse o vazio existencial, era a condição universal que Jesus abordava. Ele falava de uma água viva, não a que saciava a garganta no calor do dia, mas a que nutria o espírito, a que jorrava para a vida eterna. Essa água viva era a metáfora perfeita para o Espírito Santo, para a verdade libertadora que ele oferecia, para a comunhão genuína com Deus. Os samaritanos, que por tanto tempo buscaram em rituais e em um monte sagrado a aprovação divina, percebiam agora que a adoração verdadeira não dependia de um lugar físico, mas de um coração aberto e sincero. Eles experimentavam a saciedade que nenhuma fonte terrena poderia oferecer. A pergunta implícita para cada um, então e agora, era: o que sacia a sua sede mais profunda? A história daquele encontro singular no Poço de Jacó ressoava como um poderoso testemunho da capacidade de Jesus de transcender todos os preconceitos e divisões humanas. Ele não se importou com a linhagem da mulher, com seu passado manchado ou com o estigma de sua etnia. Seu foco estava no coração humano, na alma sedenta por redenção e verdade, independentemente de sua origem ou das construções sociais que a marginalizavam. Aquele episódio desafiava a religiosidade superficial e convidava a uma reflexão profunda sobre as próprias barreiras e preconceitos que cada um de nós, consciente ou inconscientemente, ergue em relação ao próximo. Jesus via as pessoas não pelo que a sociedade dizia que elas eram,
mas pelo potencial que Deus havia colocado nelas. A mulher samaritana, antes uma pária, tornou-se o exemplo mais vívido dessa transformação. Ela não era mais a mulher dos 5 maridos, mas a maior evangelista de sua cidade. Sua vida, antes marcada pela dor e pela rejeição, era agora um farol de esperança e propósito. Seu legado não era apenas o de uma mulher que encontrou a verdade, mas de alguém que teve a coragem de compartilhá-la, transformando não apenas a si mesma, mas toda uma comunidade. Sua história é uma inspiração atemporal de superação, redenção e evangelismo autêntico, mostrando que a voz de um coração transformado pode mover montanhas de preconceito e indiferença. Ela encontrou sua identidade e propósito. A cidade de Sicar encontrou a verdade, e o ódio milenar foi desafiado pelo amor. Ao olharmos para essa narrativa que ecoa através dos séculos, somos convidados a uma reflexão final. A história da mulher samaritana e de Jesus no poço de Jacó não é apenas um relato antigo, é um espelho que nos confronta hoje. Quais são os nossos próprios preconceitos? Quais são as barreiras invisíveis que construímos entre nós e os outros? Somos capazes de ver as pessoas como Jesus as via, além de suas falhas, de seus rótulos sociais, de suas origens. A mensagem que emerge daquele encontro é clara e poderosa. O amor incondicional, a inclusão e a transformação estão ao alcance de todos. É um convite para que cada um de nós busque a água viva que sacia a sede da alma, e ao encontrá-la, seja a ponte para que outros também a descubram, quebrando os muros da indiferença e construindo pontes de compaixão e entendimento. A verdadeira adoração, afinal, é viver essa verdade em espírito e em verdade, amando a Deus e ao próximo como a si mesmo.